Olá, senhoras e senhores, internautas da TV IBTV. Eu sou o Marcelo Cavallini, mais um encontro com você e você hoje vai ser muito bem informado, porque o tema de hoje é nome negativado indevidamente. Numa linguagem mais popular, significa dizer o seguinte: você está com o nome no SPC ou Serasa, mas de forma indevida, seu nome foi parar no SPC ou no Serasa de forma indevida. O que fazer? Aí você já vai me perguntar: Marcelo, mas o meu nome parar no SPC, no Serasa, meu nome negativado de forma indevida, por quê? Por que isso acontece? Bom, a gente vai ter que começar falando aqui no nosso programa de hoje, de nome negativado indevidamente, da situação normal diante de um contrato. A senhora, o senhor que está nos assistindo aqui pela IBTV Online, é muito simples. Como é que funciona? A ideia aqui é uma linguagem simples, clara, para que você entenda, ok? Vamos trabalhar assim sempre, em todos os programas. Olha, a senhora ou o senhor fez um contrato, comprou, fez um crédito, e aí o que acontece? A gente tem que pagar as nossas prestações em dia, não é isso? Pois bem, só que, às vezes, atrasamos, às vezes, não damos conta de pagar, e o que acontece? Primeiro, que a gente tem que entender o seguinte: quando vence uma prestação, quando vence um boleto, significa dizer o seguinte: olha, se o boleto venceu hoje, você não pagou, amanhã, então vem aquela pergunta: Marcelo, a partir de quando eu estou inadimplente? O boleto é de hoje, a senhora tinha que pagar hoje, o vencimento ele é hoje, até meia-noite. Se a senhora não pagar, a partir da meia-noite, o senhor está inadimplente. Acontece que o mercado ele age assim. Então, dia 10, dia 11, venceu o seu boleto. Dia 12, você já está inadimplente. Não significa que amanhã à tarde o banco, a financeira, a loja vai negativar o seu nome. O que eles fazem? O que a gente está acostumado a ver. Recebe uma cartinha dizendo: olha, a prestação já está atrasada há 20 dias, há 10 dias, olha, ligue, vamos fazer um acordo. Aí, você não paga a segunda que venceu. Eles vão continuar ligando, vão continuar tentando resolver a pendência. Quem ligando? O banco, a loja. Muitas vezes, a empresa que você está devendo, aquela prestação, aquela dívida, ela transfere para um escritório de cobrança e eles vão ficar te ligando. Sabe aquelas ligações que você fica aí recebendo 20 por dia? Por quê? Eles querem receber. Hoje, o mercado aqui no Brasil, as políticas de consumo, eles fazem assim. Primeiro, eles vão tentar te mandar uma cobrança, uma atenção. Sabe quando você recebe aquela cartinha dizendo assim: olha, a sua prestação está atrasada, mas se você já pagou, queira, por favor, desconsiderar este aviso. Aquela conta de energia elétrica da água também vem lá. Existem prestações, existem meses atrasados. Hoje, aqui no Brasil, eles fazem assim.
primeiro, antes de te processarem, antes de negativarem o teu nome, agora de forma devida. Eles esperam aí 2, 3 meses. Isso está na lei? Não. Isso é o comércio que mais ou menos o comércio, ele atua dessa forma. Se você, dia 10, não pagou a conta, dia 11, a empresa, a loja, já pode te negativar? Pode, só que eles não fazem isso. Eles tentam, primeiramente, o que eu acabei de falar. Eles tentam negociar, te mandam carta, ligam. Geralmente, na maioria das vezes, eles esperam uns 3 meses. Tanto a loja, financeira, o banco. A partir daí, você não pagou, eles, com base no Código de Defesa do Consumidor, com base na lei, eles vão inserir o teu nome no SPC e no Serasa, dependendo do tipo de dívida. O interessante é a gente informar que já já vamos chegar no nome negativado indevidamente, ok? Mas vem uma segunda pergunta. Muitas pessoas me procuram e falam assim: Marcelo, mas espera um pouco, eu fui lá na loja, eu fui lá no banco e eles me falaram o seguinte: tudo bem, eles aceitam parcelar o que eu estou devendo, mas eles só vão tirar o meu nome do SPC do Serasa quando eu pagar a última prestação. Não, está errada a informação. O Código de Defesa do Consumidor, ele diz assim: você negociou uma dívida, você negociou, pagou a primeira parcela, e aí, senhoras e senhores, internautas da IBTV Online, tem uma outra pergunta. Tá, Marcelo, e se eu financiar a minha dívida em 60 meses, 48 meses, 38 meses, 36 meses ou em 6 vezes? A partir de quando eles têm que tirar o meu nome do SPC do Serasa, de acordo com a dívida? A partir do momento que você paga a primeira parcela. Não tem problema se você financiou em 6 vezes ou em 60. Pagou a primeira, o Código de Defesa do Consumidor diz que você teve boa fé. Pagou a primeira, exijam que eles tirem o teu nome do SPC do Serasa. Se você não pagar o restante do financiamento, aí sim, aí eles vão te negativar novamente. Mandar o teu nome para o SPC ou para o Serasa novamente. Então, quando você está devendo, você não pagou, você teve o seu nome negativado, tudo bem, procure a instituição credora e faça o acordo. Fez o acordo, eles são obrigados a retirarem o teu nome do SPC do Serasa a partir do momento que eles identificarem lá no sistema deles que você pagou a primeira parcela do acordo. Não existe isso de esperar pagar a última parcela. Tudo bem? Tudo certo? Então agora sim, nome negativado indevidamente. O que é isso? Pois bem, hoje com o mundo eletrônico, a gente vive aí numa balbúrdia, né? No seguinte sentido: hoje a gente paga as nossas contas pela internet, pagamos as contas do celular. Lá nos Estados Unidos já existe um sistema que você faz compra pelo celular. Você compra os produtos, paga com o cartão seu, né? Você entra lá no ambiente eletrônico do seu banco, faz o pagamento e tua compra chega em casa. No Japão, na China,
e a tecnologia é muito desenvolvida, não sei se vocês já viram. O que acontece? Você vai no mercado, faz as compras, né? E não tem mais cartão de crédito lá. Você aproxima o celular de uma leitora, ele identifica o teu celular, o teu banco e automaticamente debita da sua conta. Só que o mundo eletrônico, ele pode ocasionar uma série de problemas. O nome negativado, ele pode advir do ambiente eletrônico, sim. Eu tenho muitos casos na advocacia de clientes assim. Marcelo, olha, eu nunca estive, e esse é um caso concreto que eu tenho no escritório, eu nunca estive no Rio de Janeiro. Lá tem uma empresa telefônica que negativou meu nome. Eu nunca fui no Rio de Janeiro. Por que isso? Senhoras e senhores, às vezes, o que acontece? CPF muito próximo, nomes muito próximos ou nomes semelhantes. O sistema eletrônico, o computador, ele também erra. E também, às vezes, o que acontece? Nós temos uma conta numa empresa para pagar. Uma loja, um mercado, em uma loja de departamento. Às vezes, você paga a conta, faz de conta que o teu nome está negativado. Você não pagou, eles negativaram corretamente. Só que você vai lá na loja, você vai lá na instituição e faz um acordo, por exemplo. Volta aquele exemplo que eu disse que você parcelou. Você pagou a primeira parcela e eles não retiraram o teu nome do SPC do Serasa. Lembra? Estava porque você não pagou a conta. Você pagou e eles, por X, por Y ou Z, não tiraram o teu nome do SPC do Serasa. Significa dizer que o teu nome está negativado. Tema do nosso programa aqui hoje na IBTV Online. Nome negativado indevidamente. Perceberam? Então, às vezes, o banco, a empresa, a loja, você nunca comprou naquela loja, mas aparece uma cobrança para você. Ou então, você não imagina, como esse caso de tantos outros que eu tenho, que o meu cliente foi fazer um financiamento, a moça chamou ele e falou, olha, eu não posso liberar o financiamento para o senhor. Ele disse, não, eu não tenho nome sujo. Tem. O senhor tem uma conta no Rio de Janeiro, de uma empresa telefônica. Ele falou, moça, eu nunca fui no Rio de Janeiro. Descobrimos que houve uma negativação indevida. Vocês vão me perguntar, mas por que isso acontece? Foi como eu falei, às vezes um nome próximo, um CPF próximo. Então hoje a gente tem que tomar cuidado com isso. Então perceberam? Nós temos duas situações. Você pagou uma conta em que o seu nome estava negativado. A partir do momento que você paga, quando o sistema eletrônico do banco, da loja, identifica o pagamento no sistema deles, automaticamente eles já mandam o comando para o SPC, para o Serasa, dizendo, fulano de tal pagou a conta. O próprio sistema retira o teu nome do SPC do Serasa. Tudo hoje praticamente de forma eletrônica. Só que foi como eu disse. Isso não é raro de acontecer. De repente, do nada, você está com o teu nome negativado indevidamente numa loja de departamento em que você nunca pisou lá. E o pior ainda, às vezes, fora da tua cidade, fora do teu estado. Esse exemplo que eu falei. O meu cliente, ele é do estado de São Paulo, falou, eu nunca pisei no Rio de Janeiro. Apareceu uma conta minha lá
E o pior, meu nome já estava no SPC como mal pagador. Olha o que diz a lei. O Código Civil, ele trata das relações entre as pessoas. E o Código de Defesa do Consumidor também protege esta situação. E o que devemos fazer, Marcelo, se a empresa não retirou o meu nome do SPC do Serasa ou o meu nome apareceu não sei aonde negativado indevidamente? Entenderam? Nome negativado indevidamente é quando o seu nome ficou sujo. Não é assim que a gente diz? Meu nome está sujo. Significa que o teu nome está no SPC, no Serasa, ou também tem uma outra situação que o teu nome foi protestado no cartório. Ah, meu nome está sujo. Se ele estiver sujo de forma indevida, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor te protegem. Lá no Código Civil tem um artigo que ele diz assim, artigo 186. Aquele que por ação ou omissão, ação ou omissão, violar um direito ou causar um dano, é obrigatório a indenização. Aquele que por ação ou omissão violar um direito ou causar um dano a outrem, é obrigatória a indenização. Vamos lá interpretar o artigo 186. Aquele que por ação ou omissão. Os exemplos estão claros. Ação. A empresa praticou uma ação e negativou o teu nome de forma indevida. Aquele que por ação ou omissão, a empresa se omitiu em retirar o teu nome do SPC do Serasa, mesmo diante da dívida paga. Aquele que por ação ou omissão violar um direito ou lhe causar dano, abre a porta para uma ação de dano moral. É claro, senhoras e senhores, desse canal maravilhoso que é a IBTV, é claro que lhe causou um dano. Já imaginaram o vexame? Você sai agora para comprar um produto, um eletrodoméstico, financiar um carro, um apartamento, aí você chega lá todo feliz, toda feliz, vim realizar o meu sonho, por mais simples que ele seja. Aí você vai lá, escolhe o produto, tá feliz. Só vou dar um exemplo, hein? Vai lá e diz, nossa, à noite eu vou assistir a novela, o filme, nessa televisão maravilhosa. Vem lá o vendedor, a vendedora, ou vem a moça lá do banco, o moço, o gerente, e diz, olha, eu não posso liberar o financiamento. Nossa, por que, moço? Meu nome está sujo. Não, meu nome não. Às vezes está. Olha lá, não lhe causou dano? É o que está dizendo o artigo 186 do Código Civil. Lhe causou dano. O que é dano moral? Olha lá, se lhe for causado um dano por nome negativado de forma indevida, que é o tema do programa aqui hoje, o dano moral, gente, ele serve para outras situações vexatórias. Dá outro exemplo, Marcelo. Se a senhora emprestou R$10 para a vizinha, se o senhor emprestou R$15 para o amigo, você não pode fazer cobrança vexatória. E lá na empresa dele, gritar, está me devendo, você tem que me pagar, encontrar ele no banco, na rua. Isso causa um dano moral. Dano moral eu vou definir agora. É a dor, é o sofrimento, é a humilhação, é o vexame,
é a exposição pública. A senhora vai num restaurante, o senhor também. Tem lá um sujeito almoçando ou jantando. E ele lhe deve R$1.000. Ela lhe deve R$1.000. Ela não pode ir com o restaurante, o senhor também não, lotado, gritar: ô meu amigo, me paga aí, está me devendo. Isso causa humilhação. Dano moral é a dor, é o sofrimento, é a humilhação, é o vexame causado por uma ação ou omissão que lhe causou um dano. Entenderam? Isso é o conceito de dano moral. Então, se te negativaram de forma indevida, você tem direito a entrar com um processo, com uma ação por dano moral. Só preciso voltar um minuto na nossa conversa, no nosso bate-papo aqui, pelo seguinte motivo. Olha, o Código de Defesa do Consumidor, ele diz assim: ele é obrigado a te notificar. Lembra que eu falei no começo do programa? Mandar uma cartinha dizendo: amigo, tua prestação está atrasada. Lembra da conta de água e de energia? Ó, tem 2 parcelas em atraso. Cuidado que eu vou cortar a tua energia. Hoje, a maioria das empresas, elas te dão oportunidade. Mas se você não pagar, teu nome vai ser negativado, agora de forma devida. Então, diante do nome negativado, o que fazer? Uma ação de dano moral. Esta ação, senhoras e senhores, internautas da IBTV Online, ela é uma ação que vai correr na vara, no Fórum Civil. Isso não é ação criminal. Tudo bem? Você vai ter que contratar um advogado e vai mostrar para o juiz que o teu nome foi ou está negativado indevidamente. Quando você prova que o teu nome está negativado indevidamente, a empresa ela vai ter que provar que não te negativou. Ela não consegue. Por quê? Porque ela te negativou. Ou ela te negativou de forma indevida, você nunca comprou lá, mas o teu nome foi negativado. Ou então, lembra, você pagou uma prestação e eles não. Ou você pagou todas as prestações, ou você foi lá, estava devendo 1.000, pagou 1.000 à vista e eles não tiraram o teu nome do SPC do Serasa, caracterizou o dano moral. Perceberam? Para caracterizar o dano moral, você não precisa ser exposto à humilhação. Você não precisa ir na loja fazer uma nova compra para eles te chamarem num canto e falarem assim: olha, eu não posso vender a prazo, a senhora está com o nome sujo. Tudo bem até aí? Basta que o teu nome esteja no SPC e no Serasa de forma incorreta. Porque se você pagou, se você quitou a dívida, quem errou? Eles. Olha o que diz a lei: aquele que por ação ou omissão causar um dano. Lá no direito, eles falam em ius, a doutrina, né? Isso vem lá do direito romano. Ius vigilando. O que é isso? A empresa tem que vigiar para não cometer esses erros. Então, o que você tem que fazer? Diante do teu nome negativado, você tem que entrar com uma ação de dano moral. Em uma ação de dano moral, hoje já tem previsão na lei
se você fizer prova que o teu nome está negativado indevidamente, como você tem que provar? Que você nunca esteve no Rio, que você não tem aquela conta, que você não tem conta naquele banco, que você não esteve nunca naquela loja, que você nunca comprou naquela loja. Senhoras e senhores, o juiz nem marca audiência de tentativa de conciliação. Porque hoje, o que a justiça faz? Para evitar um processo de 2, 3, 5, 10 anos, quando você entra com uma ação, ela chama a outra parte para conversar, para ver se entra num acordo. Isso se chama audiência de conciliação, para as partes tentarem conciliar. Numa situação de nome indevido, na maioria das vezes, nem audiência o juiz ele marca. Por que ele não marca, Marcelo? Porque houve uma lesão. Está configurada a lesão. Não depende de prova, senhoras e senhores, no sentido de não precisa de testemunha. Exemplo. Me dá um exemplo então, Marcelo. Perfeito. Numa ação de dano moral, excelência, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, olha aqui, meu nome estava negativado, paguei a conta dia 10. Hoje é dia 15 e meu nome ainda está negativado. Perceberam? Não tem nem audiência. Excelência, eles estão me cobrando uma conta dizendo que eu tenho uma empresa no Amapá, na cidade de Macapá. Eu nunca tive empresa lá, excelência. Só você mostrar que você não tem empresa, que você não tem CNPJ lá e que o teu nome foi negativado, dano moral configurado. Entenderam como é a prova do dano moral? Mais um exemplo, vocês querem? Perfeito. Ó, recebi aqui uma fatura para pagar de um banco tal. Não paguei, negativaram o meu nome. Como é que eu faço a prova? Você vai provar, vai pedir uma certidão para o Banco Central do Brasil, por exemplo, que você nunca teve conta naquele banco, naquela agência. Está caracterizado o dano moral. Entenderam? Cabe o dano moral no nome negativado indevidamente. Aí vem uma outra situação. Quanto de dano moral eu vou receber, Marcelo? A pessoa ela pensa assim: nossa, meu nome foi negativado? Nossa, eu vi um caso lá nos Estados Unidos e o sujeito foi condenado em 25 milhões de dólares. Marcelo, eu posso pedir 30 milhões de reais, porque aí eu compro um jato executivo, compro um barco e vou viver a minha vida. Não. Marcelo, mas lá nos Estados Unidos, lá, gente, a lei é outra. Aqui não. Eu posso pedir 1 milhão? Pode. Pode. Só que, quando você entra na justiça, então vamos lá, pegar o roteiro para a gente entender. Teu nome está negativado, você contratou um advogado e falou assim: doutor, meu nome está negativado indevidamente, quero contratar o senhor advogado para entrar com ação de dano moral. Doutor, peça 2 milhões de reais. Perfeito, o advogado vai falar: peço. Quando você entra na justiça, você faz um pedido, não é assim? Bateram no teu carro, você vai lá provar que o valor ficou em 3 mil reais, você vai pedir 3 mil reais.
O dano moral, senhoras e senhores, ele não tem uma escala pela lei. Se bateu no teu carro e te xingou, o dano moral é 20 mil. Se o vizinho colocou uma escada no muro e te xingou, 50 mil. Não tem. O dano moral é de acordo com a lesão. Há pouco tempo, saiu um artigo jurídico dizendo da indústria do dano moral. O que é isso? A pessoa entrava na justiça, lembra? E pedia 50 milhões porque o teu nome estava negativado, indevidamente. Ó, vem aqui. Nenhum juiz vai dar isso. Mais uma vez. Os Estados Unidos, Marcelo, lá é outra lei. Esquece. Esquece. No Brasil, é uma outra lei. Só que agora, prestem atenção. Sabe o que a lei disse? Mudou a lei. Quando você vai entrar na justiça, quando você não tem que pagar as custas do processo, porque quando você entra na justiça, você tem que pagar taxas, custas. O que são custas do processo, Marcelo? O juiz, promotor, né? O funcionário da justiça, sabe o oficial de justiça, quando você vai no fórum tem aquele monte de funcionário? Tudo ali é pago, os salários daquele pessoal que muito bem trabalha, eles são, sim, heróis, né? Hoje tem muito processo, pouco funcionário, e eles se desdobram. O pessoal trabalha bacana, são comprometidos. Aquele salário dele ali, que é concursado, é pago por quem? Por nós, contribuintes. Quando você vai entrar com processo na justiça, você paga o funcionário, o papel, o oficial de justiça, você paga, né, a iluminação, o ar-condicionado, o juiz, através de custa processual. O que tem a ver isso, Marcelo? A lei mudou. A lei mudou e a lei diz assim agora. Quando você for entrar com ação de dano moral, você tem que me falar, a justiça está na lei, você tem que me falar quanto você quer de dano moral. Sabe por quê? Porque quando você vai entrar na justiça, você vai pagar as custas do processo. Claro, se você não tem condições de pagar as custas, você vai ter que provar que é pobre na forma da lei, você vai ter que juntar lá, né, atestado de pobreza, imposto de renda, extrato do banco, e o juiz vai analisar, vai falar, olha, você pode, eu te isento das custas, pode entrar na justiça sem pagar as custas, que é a famosa assistência judiciária gratuita. Só que antes de você ter as custas autorizadas de forma a não pagar, o juiz vai te pedir um monte de documento. Sabe o que o juiz pede hoje? Os teus 3 últimos olerites, cópia da carteira de trabalho, cópia dos 3 últimos impostos de renda, e ele vai analisar, vai falar, pera um pouco, como é que esse povo aqui está pedindo assistência judiciária gratuita, não quer pagar as custas do processo? Pô, mas o cara declarou aqui que ele tem 55 casas no imposto de renda. Perceberam? Assistência judiciária gratuita, ou seja, entrar na justiça e não pagar nenhum centavo de multa, significa dizer hoje que quem tem benefício da justiça gratuita, senhoras e senhores, internautas da TV e BTV, apenas quem ganha e provar até um salário mínimo. Se não, você tem que pagar as custas do processo, entenderam? E agora mudou a lei. Mudou a lei porque o cara entrava na justiça e pedia 80 milhões de reais, gente. O cara queria uma mega sena porque teve o nome negativado. Olha o que diz a lei hoje. Ah, você quer entrar na justiça?
você tem que pagar 1% do valor que você quer no dano moral. Me ajuda aí. O pessoal da IBTV está aqui nos bastidores. Então você vai falar para mim, Marcelo, eu quero 20 milhões. Eu quero que você peça 20 milhões. Quanto dá 1% de 20 milhões? A lei diz assim, você é obrigado a pagar 1% do que você pedir no dano moral. Você fala assim para mim, Marcelo, eu vou pedir, vamos fazer uma conta mais simples. Ah, eu quero que você peça 200 mil reais. 1%, quanto dá? Quanto dá 1% de 200 mil reais? 10%, 20 mil. 1%, 2 mil. É o que você tem que pagar de custas do processo. Perceberam? Quando você vai entrar com uma ação de dano moral, hoje, a lei diz assim, quando você for entrar com uma ação de dano moral, não pode mais falar assim, excelência, arbitre os danos morais de acordo com a sua consciência. Não, acabou isso. Você vai ter que fazer o pedido. Eu acho que eu mereço 100 mil reais. Então, em cima do teu pedido, tem que pagar 1% de custa para o Estado. Logo que você entra com o processo. Para que isso, Marcelo? Por que mudou a lei e eu tenho que pagar hoje? Aliás, eu tenho que pedir já um valor de dano moral. Lembram? Para evitar a indústria do dano moral. O sujeito pediu 80 milhões de reais. Ele queria ganhar na Mega Sena. Antes da mudança da lei, né? A gente que tem uma advocacia grande, com muitos clientes, os clientes me procuravam, Marcelo, olha, pelo amor de Deus, peça uns 30 milhões, Marcelo, tem a chance de ficar rico. Eu falava, olha, você não vai conseguir. Então, o dano moral, ele é ressarcido de que forma? Colocando a mão no bolso daquele que te causou dano. Percebeu? Percebeu? Então, o que acontece? O dano moral não tem outra forma. No dano moral, vocês têm que entenderem que é uma ação civil. Então, o sujeito não vai condenar, a empresa lá não vai ser condenada na área criminal, nada disso. Não tem nada a ver com direito penal, tá? O sujeito vai lá limpar o muro da escola, nada disso. O dano moral, ele é ressarcido financeiramente. Isso vem lá no direito romano. Por quê? Porque aquele que errou vai ter que te indenizar. Você já imaginou? Você errou, negativou o nome da pessoa, senhora ou senhor, internauta da IBTV Online, eu tenho certeza que muita gente tem um comércio. Se você negativar o nome do teu cliente de forma indevida, você já imaginou ser condenado aí a pagar a título de indenização por dano moral 20 e 30 mil reais? A lei, ela age dessa forma no sentido de que dói, não dói? Você tem que pagar 20 mil reais de dano moral? A lei diz assim, isso é para que o sujeito, ele pense, ele vigie para não negativar e expor o nome do outro indevidamente. Então, o dano moral, como é que funciona? Se a senhora tiver o nome negativado, o senhor, indevidamente, entra com uma ação de dano moral, ok? Aí o que acontece? Faça a prova, só voltar um pouco aí o nosso programa que você vai ver. E aí, essa empresa, muito provavelmente, vai ter que lhe pagar um dano moral. Agora, eu preciso falar, para finalizar, uma questão.
Gente, nome negativado indevidamente tem todo dia e tem uma avalanche de ação na justiça. Os tribunais, eles têm condenado aí, na média, de 20 a 40 mil reais por dano moral. Não peça mais que isso, por quê? Você vai ter que pagar as custas do processo. E aí você paga as custas do processo, você pede 800 mil e o juiz condena a empresa a te pagar 30 mil. Você já teve prejuízo, que você teve que pagar 1% do valor da causa logo que você entra com o processo. Então, vale a pena. Se você tem o teu nome negativado indevidamente, saiba que você tem direito a ingressar na justiça com uma ação de dano moral. Busque um advogado que entenda da matéria, que faça uma boa ação. Eu tenho certeza absoluta, faça uma boa ação, faça um bom processo. Tenho certeza absoluta que você vai obter um êxito no teu processo e vai ganhar uma indenização. Hoje falamos de nome negativado indevidamente. O que fazer? Eu falei no programa o que fazer. Convido você, internauta, compartilhar o nosso vídeo, os nossos vídeos dos programas anteriores tem na IBTV Online, está lá guardadinho. Semana que vem, mais um tema jurídico atual para que você, internauta da mais importante TV online do Brasil, IBTV Online, fique informado. Eu sou o Marcelo Cavalini, muito obrigado, assistam, compartilhem e semana que vem um novo tema aqui pela IBTV Online. Até semana que vem, tchau!